Hoje, conforme as votações lá na aba da comunidade do canal, eu vou trazer para vocês umas figuras de Gojira, né? Teremos Kaiju aqui no canal. E eu vou começar mostrando uma das primeiras linhas de Gojira feitas no formato Candy Toy, que é a coleção Big Scale Gojira, que foi lançada em 1993 e é mais ou menos o equivalente às figuras DX Kamen Rider e HP Kamen Rider que eu mostrei aqui nos vídeos anteriores. Ou melhor, né, o inverso. Essas figuras de Kamen Rider foram feitas para seus equivalentes a essa linha do Gojira que eu vou mostrar para vocês, que é mais antiga. Ela foi lançada em 1993 nesse formato Candy Toy. Em 1993 foi o ano que estava sendo exibido no cinema Gojira vs Mechagodzilla, ali no auge da era Heisei. E a primeira figura, obviamente o nosso protagonista, é o Gojira, a versão da era Heisei, né, que ele é baseado nos designs do Gojira da era Heisei, ali nos trajes que foram usados no filme no Gojira vs King Ghidorah de 1991, no Gojira vs Mothra de 1992 e no Gojira vs Mechagodzilla que estava sendo exibido no cinema naquela época. E é um Gojira que ele segue essa proposta de ser uma figura que não tem articulações, mas em contrapartida ter uma escultura toda detalhada que tenta reproduzir os detalhes do traje usados no filme. Então é aquilo, né? Um realismo, mas é um realismo que tenta imitar as roupas que eram usadas pelo Sweet Hector. Então segue toda essa proposta de imitar o traje do Gojira que era usado nos filmes da era Heisei, né? Então aqui tem todas as escamas, as pernas gordinhas aqui e as dobras. Ele tem todos os detalhes das escamas esculpidos, né? Aqui os 4 dedos com as unhas bonitinhas. A cauda tem todos esses segmentos modulares aqui que eram usados para movimentar ela no filme, né? Tem os detalhes aqui das escamas todas. A cara dele que tem essa cara de cachorro, parece dos Godziras da era Heisei. Só que do mesmo jeito que aqueles Kamen Riders, a coleção DX do Kuga e do Agito que eu mostrei nos vídeos anteriores, o Gojira aqui ele tem uma postura ereta, né? Como ele estivesse paradão com a coluna reta, que é uma coisa que depois, ao longo dos anos nessa série, vai ser modificado, né? As figuras que são posteriores, elas tentam imitar também a linguagem corporal do Sweet Hector, mas essa primeira aqui tem essa postura ainda bastante durona, assim. E ele é feito de, são 5 peças. Corpo todo aqui com as pernas e os braços e a cabeça é uma peça só inteira. Daí a cauda aqui é uma outra peça separada que encaixa aqui por baixo. Cada um dos antebraços são peças diferentes. E a crista aqui do meio também é uma peça separada que encaixa aqui. Então ele vem desmontado naquela caixinha no mesmo formato Candy Toy do padrão daquelas figuras do Kamen Rider que eu mostrei antes. E de pintura ele tem os olhos ali pintados, né? O globo ocular com aquela cara ali de cachorro resmungão dele. Os dentes dele também tem pintura. E ele tem essa pintura cinza aqui no peito, né, que são os detalhes que são coloridos. E ele tem uma altura aqui que é mais ou menos uns 11 centímetros. É um tamanho parecido com aquela das figuras Kamen Rider, mas não é da mesma escala, né? Porque o Gojira é muito maior do que um Kamen Rider, que tem o tamanho humano. E eu acho um boneco bem simpático, mas as figuras do Gojira que vão ser lançadas depois, na sequência dessa série, elas são ainda mais bonitas, porque daí elas têm toda uma reprodução da linguagem corporal do Gojira também. E depois dessa, a segunda figura que foi lançada nessa linha foi o King Ghidorah, versão da era Heisei, do filme Gojira vs King Ghidorah de 1991. E a ideia é reproduzir o traje do King Ghidorah desse filme de 1991, né? Se eu botar ele do lado do Gojira, né? A altura deles é proporcional com a altura deles no filme. Esse King Ghidorah, eles são 7 peças, o corpo dele com as pernas é uma peça, as 2 caudas aqui, a cauda dupla é outra, cada uma das asas é uma peça diferente e cada uma das cabeças também é uma peça diferente. Deixa eu botar perto aqui para vocês verem. Ele é douradão, né, brilhoso, daí dá um pouco de reflexo aqui da luz. Mas a ideia é reproduzir o design do King Ghidorah da era Heisei de 1991. Essas asas aqui são de um plástico mais mole, que tem uma flexibilidade, as caudas também têm uma mobilidade, as cabeças também são um pouco flexíveis, um pouco, nem tanto. O corpo que é de um plástico mais duro. E ele tem todos os detalhes ali das escamas esculpidas, aqui um detalhe das escamas aqui na asa, esses garrões aqui em cada um dos segmentos que formam a asa, os pelinhos ali da cauda, todo pontiagudo, a crista aqui da cabeça, e daí os rostos dele, né? A cara do meio é diferente. A cabeça do meio ele tem a boca fechada e as cabeças dos 2 lados que tem as bocas abertas ali. Daí ele tem de pintura, são os olhos e a língua vermelha das bocas abertas aqui, e todos os olhos. E o corpo dele é nesse dourado que está refletindo muita luz
Deixa eu botar mais longe, se fica melhor. E a proposta é essa, né? Reproduzir os trajes do King Ghidorah da Era Recê. A terceira figura lançada nessa linha, que né, são um total de 4, foi o Mecha King Ghidorah, do mesmo filme, do Godzilla vs King Ghidorah de 1991. E ele usa como molde a escultura do King Ghidorah Recê, só que com algumas modificações, né? A quantidade de peças que ele é formado é a mesma, só que algumas peças são modificadas, né? O corpo dele tem esse corpo robótico aqui, ali a cabine onde fica o piloto, né? Ele é feito a partir de modificações daquela figura anterior. Aqui tem os detalhes da coluna aqui dele, que eu acho muito legal, esses escapamentos de ar aqui. Daí as asas são as asas robóticas também, que cada uma delas é uma peça separada. As pernas aqui tem essa modificação, né, que tem essas peças também robóticas, igual eram no filme. Elas são inteiras, mas são modificações no corpo ali, como é da figura anterior. Tem os detalhes. Daí a cauda, ele tem essas peças robóticas aqui da cauda, mas não é colorido, né? Que no filme também seria metálico, mas não foi pintado. As cabeças, as laterais, elas são quase iguais, só que as cristas, elas são um pouco mais retas, né? O King Ghidorah normal, ele tem essas cristas mais abertas ali, o ângulo. E essa aqui ela parece mais reta. O molde não é exatamente o mesmo, é uma modificação que teve algumas alterações, porque ele também tem esse detalhe, essa coleira robô com esse cabo que é preso aqui no corpo, que não está colorido, que no filme isso aqui é metálico, mas isso aqui, essas cabeças não foram pintadas. E a cabeça do centro, que é uma cabeça toda nova, daí também essa aqui é de um plástico duro. As asas aqui tem uma mobilidade, mas aqui a cabeça é rígida, que é essa cabeça toda robótica, que tem os olhos verdes, né? A pintura das cabeças normais, os olhos vermelhos e a língua vermelha, igual o King Ghidorah normal. Essa aqui é essa cabeça robôzona com os olhinhos verdes e a boca aberta ali para disparar raios. E tem todos os detalhes ali da cabeça robô, essa pontinha aqui, os equivalentes às cristas ali, só que esculpidos de forma robótica fixa aqui. Tem todos os detalhes do pescoço ali da escultura, que eu acho muito legal, né? Só falta a pintura, né? Se tivesse os detalhes da pintura ali que não são feitas. E no filme aqui, essa parte interna das asas também é um dourado escuro, um marrom meio metálico, mas é um boneco que eu acho ele bem bonitão. E a quarta figura que foi lançada nessa série, que foi a última, né? Que como era 1993, o astro daquela época era o Mechagodzilla da Era Recê. Então essa figura aqui, ela imita o traje em detalhes do Mechagodzilla da Era Recê, lá do filme do Godzilla vs Mechagodzilla, que estava sendo exibido no cinema naquele ano. E também ela tem a proposta de imitar os detalhes do traje, né? Todas as pecinhas robóticas aqui. Ele é feito de 6 peças aqui. A cintura e as pernas é uma peça, o tórax aqui, o pescoço é outra, cada um dos braços é uma peça separada, a cabeça é uma peça separada e a cauda também é uma peça separada. Elas vêm desmontadas e encaixam, e daí tem todos os detalhes aqui do traje, a cauda aqui bonitinha, as turbinas que tem atrás das coxas e nas costas aqui, as placas dorsais, o pescoço, os detalhes da cabeça. Esse aqui não é exatamente a versão de 1993, isso aqui é um relançamento que tem um detalhe diferente, que é a boca. A que foi lançada em 1993 é exatamente igual a essa, inclusive a gente tem até a data de 1993 aqui embaixo do pé, que é quando foi feito a primeira versão do boneco, e depois ele foi relançado alguns anos depois com a boca aberta, porque a versão de 1993 mesmo, o corpo é todo igual, só que a cabeça tem uma diferença, que é com a boca fechada. Esse que foi relançado depois tem a boca aberta, inclusive dá pra ver o canhão ali que dispara os raios lá dentro da boca dele, no fundo dos dentes. Mas ele reproduz o traje certinho, assim, inclusive dá pra ver as dobrinhas daquele tecido que é maleável, que fica ali entre as coxas e a cintura. Aqui tem esses orifícios também, que parecem orifícios de um tipo de escapamento. A marca ali dos mecanismos no braço em que disparam aqueles arpões, né? Ele reproduz todo em detalhes o Mechagodzilla da Era Recê. E o tamanho dele é mais ou menos, é na mesma escala dos outros, ele dá uns 11 centímetros mais ou menos, quase 12 assim. E se eu botar ele do lado do Godzilla, eles são proporcionais conforme eram lá no filme, né? O Mechagodzilla ele é um pouco mais alto, porque a cabeça do Suit Hector ficava aqui no pescoço, né? Ele enxergava através desses furinhos que tem aqui. E a cabeça mesmo do traje era uma parte mais de animatronics. E eu acho que são uns bonecos bem bonitos, e também eles eram baratos. Eles eram vendidos Candy Toy na época, eu acho que eram 300 ienes. Aqui era 1993, mas aquelas figuras do Kuga e do Agito de 2000, 2001 ainda eram 300 ienes. Eu vou botar todos aqui para vocês terem uma noção de escala.
E são bonecos assim que ainda tem como achar, porque eles foram relançados várias vezes ao longo dos anos, conforme foram saindo as outras edições. Algumas figuras antigas eram relançadas junto com algumas novas dos personagens dos filmes posteriores. Então, com paciência, vocês ainda encontram essas figuras. Peço que quem gostei aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostou. Convido a seguirem o canal, que ajuda bastante, né? Que o canal tá começando e a meta é conseguir 1000 inscritos para poder monetizar o canal. E vou deixar a pesquisa lá na aba da comunidade do canal para quem quiser votar, e vocês podem interferir em quais serão os bonecos que vão ser mostrados no próximo vídeo. Obrigado e até o próximo vídeo.